Aqui nós temos a taxa de juros, que é o preço do dinheiro. E aí vale a pena também, sem a gente precisar ser economista. Se eu, para fazer uma roça, para ter um comércio ou para ter uma indústria, tiver um lucro menor do que o juro que o banco paga ou que o governo paga, esse investimento não acontece. Porque se eu não tiver o dinheiro, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para botar no negócio cujo lucro não vai dar para eu pagar o banco? E se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar num negócio que me obriga a trabalhar, a correr risco, podendo botar o dinheiro moleza no papel do governo, sem dar um dia de serviço a ninguém, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Então aqui está melhorando, é muito importante que a gente chame a atenção disso, mas a taxa real de juros para uma pessoa física no Brasil, taxa real é a taxa de juros menos a inflação, de loucos 47%. Sabe quanto é isso na região do euro? Zero. A taxa de juros na região do euro hoje é zero. Sabe quanto é nos Estados Unidos? Zero. Sabe quanto é no Japão? Zero. E o Brasil, numa hora mágica como essa, que o mundo está todo com taxa de juros negativa, menor do que a inflação, o Brasil segue cobrando 47% de juro na ponta. E agora a pergunta é, qual é o negócio que rende 47% de lucro? Aí a gente fica entendendo porque a economia não anda. Fica conversando fiado. Se a economia não rende nem 7%, quanto mais 47%, como é que eu vou fazer a economia andar? Na pessoa jurídica, no crédito da pessoa jurídica, nós temos 15%. De qualquer forma, é uma das mais baixas, mas também não remunera. Por médio, os negócios da economia real competitiva têm um lucro médio de 5%, 6%, 7%. 15% só os hospitais bem administrados do Rio de Janeiro, e olhe lá. Naturalmente. Agora repare, a taxa de juro oficial, vergonha para as esquerdas brasileiras, o Jair Bolsonaro está pagando a menor da história. Então aqui nós não estamos para falar mal, nós estamos para ajudar a iluminar o debate. Então a taxa de juros Selic, que é a taxa básica de juros da economia, com Jair Bolsonaro é a menor da história. Só para vocês terem ideia, a metade do que a Dilma pagava. No melhor momento. 2%. Isso é uma vergonha para o pensamento progressista brasileiro. Mas vocês vão ver que, aliás, já dá para ver aqui, que pouco importa que a taxa que o governo estabelece como piso, porque o cartel dos bancos não quer nem saber, ó. Ele capta a 2 e vende e empresta a 47. Adiante. Pessoa jurídica, 13% de juro, pessoa física, 45% de juro. É o spread, que é a diferença entre a Selic, não é isso? A diferença, não, entre o custo de captação e o custo de empréstimo. Isso. Então eu chamo de spread, que é basicamente a diferença entre o que o banco paga para captar e quanto o banco cobra para emprestar o dinheiro. Então essa diferença é a maior do mundo também no Brasil. Sem rival. Sem rival. Adiante, por favor. Aqui a tragédia que nós já tínhamos percebido antes de qualquer imprensa ter dito, nós percebemos que aconteceu no Brasil uma inversão histórica para a literatura mundial. Simplesmente no Brasil, chegou ao cúmulo, a partir do desastre de 2016, 2017, nós chegamos ao cúmulo em que o volume de crédito para a pessoa física é maior do que o volume de crédito para as empresas. Entenderam? Quer dizer, você tem, é a única vez na história do capitalismo mundial em que a pessoa física tem hoje 1.870 bilhões de reais de volume de crédito praticado e a pessoa jurídica 1,43 trilhão de reais. E vejam que as curvas estão piorando. O que é um sinal abrupto, grave, profundo de depressão econômica difícil de ser revertida, porque só o crédito expandido para a pessoa jurídica é que explica o investimento. E, portanto, a expansão da economia e do emprego. Adiante, por favor. A taxa de câmbio, como eu tentei explicar e vou repetir de novo, a gente precisa ajudar a popularizar esse assunto. Porque a proporção do valor da moeda brasileira com a moeda estrangeira de circulação acreditada, que é o dólar, não só mexe com os preços da nossa vida, porque, por exemplo,
O governo Bolsonaro, agravando uma tendência que vem do governo Temer, está com 1/3 das refinarias da Petrobras parados. Ou seja, a refinaria Duque de Caxias no Rio de Janeiro, e Dilvan, está enferrujando, porque está quase 1/3 dela, mais de 1/3 dela parado, sem produzir. E o Bolsonaro está importando quase 200 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, produtos de refinaria do estrangeiro. 80% disso dos Estados Unidos. Dolarizando, portanto, o preço do óleo diesel. A política de preço da Petrobras está dolarizada. Então fica o caminhoneiro, coitado, zangado com os governos, fazendo greve, acreditando em conversa mole do Bolsonaro, vota em massa no Bolsonaro, e a política é a mesma. Por quê? Porque o óleo diesel agora subiu a taxa de câmbio, sobe o óleo diesel. Subindo o óleo diesel, sobe o frete. A economia não tem carga, e aí não tem como repassar o frete. Aí eles pedem um tabelamento. E o tabelamento não funciona, e é na mão oposta ao discurso liberal. Tudo por estratégia de engordar a especulação que controla as ações não votantes da Petrobras. Molecagem, o Brasil é um país sangrado por todos os ângulos. Mas aqui está o preço médio da taxa de câmbio, é o maior da história. O preço médio da taxa de câmbio a valor constante é o maior, quer dizer, não é o maior da história, porque depois do desastre do Fernando Henrique, essa taxa foi bem mais alta, né? Mas agora está aqui, 3,86 é a média. Nós já estamos com 4,10, 4,12 há mais de um mês. Portanto, no próximo Observatório Trabalhista, nós vamos ver essa média crescendo. Repare uma coisa, esse aqui é o ano eleitoral, 2018. No ano eleitoral, uma tradição no Brasil, por insegurança dos mercados, sabe lá quem que vai ganhar, não sei o que e tal, as pessoas se refugiam na taxa de câmbio. Portanto, é um momento de crise. Nós estamos com a taxa de câmbio pior do que o momento de instabilidade eleitoral. O que revela, apesar da propaganda oposta, uma radical deterioração da confiança empresarial e do mercado financeiro no manejo da economia brasileira. O que quer dizer encarecimento da vida do povo, não é? por essa imediata transmissão do preço do dólar para as comidas, os remédios, as consultas médicas, as consultas de dentista, porque todos os insumos, os meios de diagnóstico médico é tudo dolarizado.